Entonces, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5. Eu vou pedir muita sua atenção hoje para que me ajude a predicar aqui. E a palavra de Deus assim vai dizer, Filipenses capítulo 2, desde el 5 hasta el 11. Vai dizer assim, que haja em ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amém. Vamos a orar. Padre, em nome de Jesus, oramos por tu palavra tocando, alcançando nossos corações. Padre, oramos para que jamás, Senhor, depois de escuchar estas palavras, ponerla em prática em nossas vidas, jamás podamos ser los mismos, Deus. Que o Senhor nos hable de maneira profunda nesta noite, Senhor. Que nós podamos, como vai dizer o livro de Salmos, esconder esta palavra em nossos corações, para não pecar nesta área contra ti, Senhor. Que isso esteja atesourado em nós, este entendimento se haga atesourado em nós, para que nós não vayamos a cair em lo que é contrário a lo que Pablo nos está ensinando. Ministra nossos corações, Senhor. Eu oro, Senhor, e lo hago em nome de Jesus. Amém e amém. Então, quando Pablo, mi gente, está dizendo esse é um texto que eu amo, este texto, eu lo repito, talvez seja um dos primeiros assim mais larguito que eu memorizei, e lo repito para mim, lo repito todo o tempo. E quando Pablo ele disse estas palavras, ele dijo estas palavras depois de alguns outros versículos, onde ele está falando sobre não fazer nada por vanaglória, não considerar os outros mais, ou não considerar a si mesmo mais que a los outros, e não buscar, por exemplo, seus próprios interesses. Então, por exemplo, versículos 3 e versículo 4, pode acompanhar em sua Bíblia, está escrito assim: não hagam nada por contienda ou por vanaglória, ao contrário, háganlo com humildade e considerando cada um a los demás como superiores a si mesmo. Não busque cada um no seu próprio interesse, sino cada qual, deixa eu apenas fazer algo aqui, sino cada qual também el de los demás. Então, Pablo, eu creio que neste texto, Pablo ele está fazendo algo brutal, ele está tentando trazer uma enseñança à igreja, a nós outros, amém? Ele está tentando trazer a nós outros uma enseñança sobre sujeição, mas talvez principalmente sobre humildade. ¿Dónde están los humildes aquí? Aleluya. Es muy raro así decir, aquí está el humilde. ¿Sí o no? Pero sí, es lo que deseamos. Sí, y él está hablando aquí sobre humildad. Entonces él empieza el versículo 5, que nosotros empezamos leyendo, haciéndonos una gran invitación, una excelente invitación, una importante invitación. Ele vai dizer em el versículo 5, que hayan en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Em uma outra versão vai dizer assim, la actitud de ustedes deve ser como la de Cristo Jesús. Então ele hace uma vez mais a invitação a que nós seamos parecidos com Jesus.
há vários outros textos na Bíblia que vão a tratar de lo mismo, que Pablo vai tratar de la misma invitação. Nós vamos a ver ele dizendo: sejam mis imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós vamos a ver em Efésios capítulo 4, Pablo, quando vai falar sobre os dones que nós tanto estamos falando aqui, ele vai dizer: hasta que todos cheguemos à la estatura de Cristo. Ou seja, nós temos um blanco, nós temos um objetivo, temos entre comillas, destino a perseguir, que é ser parecido com Cristo a cada dia, amém? Cristo é nosso blanco, Cristo é nossa meta, por isso somos chamados cristianos, porque nós seguimos a Ele. A palavra cristiano verdadeiramente já vem de pequenos cristos. Mira que interessante, porque nossa meta verdadeiramente, ou o que nós seguimos, é a Ele e ser parecido com Ele. Então, acá, este texto, em minha versão que eu estava lendo, fala assim, que vocês busquem ter o mesmo sentir de Cristo. Pero há outras versões também que vão falar de uma atitude, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. E esta expressão em el original, eu fui a buscarla, e ela significa em seu original ter entendimento, ser sábio, pensar ou reflexionar sobre a própria opinião, ser del mesmo pensamento, estar de acordo ou compartilhar os mesmos pontos de vista. Óbvio que, independente de estar falando sobre um sentir ou sobre uma atitude, nós entendemos igual e entendemos o mesmo, que ao final, o que importa é que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Pero eu creio que aqui há uma invitação, me chama a atenção esta invitação, que é uma invitação por lo que nós entendemos por la palavra em seu original, que é uma invitação não apenas se em algum momento nós podamos separar isso, mas não apenas como em outros textos vai falar de uma atitude, sino que está falando também de ter um mesmo coração, um mesmo sentimento, um mesmo sentir com Ele. Estão aqui comigo? Não é apenas eu fazer algo parecido com o que Ele faz, sino que é pensar como Ele pensa. Não é apenas imitar seus hechos, mas dentro de mim, em minha essência, eu também ser verdadeiramente parecido com Ele. E sabe por que me chama a atenção isso? Porque, meus irmãos, em minha atitude, eu posso hasta imitar alguém por um determinado tempo, e eu posso hasta maquillar isso, para que outros vejam da maneira correta. Pero o que passa em meu interior é impossível maquillar-se. Estão aqui comigo? A invitação dele não é apenas, mira, haga isso. Jesus puso um vasito aqui, então ponga o vasito de la mesma maneira. Não, ele está dizendo assim, a motivação que lo levou a poner este vasito aqui, há que ser a mesma motivação que mueve a mim para ser el mesmo. Tenga o mesmo sentir, o mesmo pensamento, esteja de acordo. Eu não sei você, pero em algum momento, desafortunadamente, tristemente, eu já vi em algum momento pessoas que foram capazes de ter em um determinado momento uma certa atitude que hasta me hacía recordar a Ele. Aunque estas pessoas talvez desde adentro jamás tuvieran a Ele. Porque desde afuera, a vezes, hermano, se não viene de uma essência, nossa atitude, a vezes é fácil poder imitar hasta um certo ponto. Eu me acuerdo uma vez que nós tivemos contato com algumas pessoas que ao primeiro momento que nós tivemos contato eram pessoas increíbles. E nós hasta, eu vou dizer, nos inspiraram de uma maneira brutal. Pero um ano se passou ou mais e nós volvemos a ter encontro com estas mesmas pessoas, com este mesmo grupo, estas mesmas pessoas.
E eu me acuerdo que mientras estávamos aí junto com eles, compartilhando em suas casas por este período que íamos a estar, aunque eles estavam haciendo coisas mais grandes que um ano e meio atrás, estas coisas já não nos sonavam da mesma maneira. Al final del día nosotros nos metíamos a la habitación, mi esposa y yo, y nosotros decíamos así: wow, hay alguna cosa rara, hay alguna cosa maluca, hay alguna cosa que não está quadrando. E todos os dias, se passamos 20 dias junto com este grupo, todos os dias nós pensávamos lo mesmo. Entrava para nossa habitação e começávamos a orar. Algo não está quadrando. Aunque as obras são mais grandes, o coração não está mais grande junto com as obras. Aunque aparentemente as coisas, hermano, estão bonitas, eu não consigo ver mais a mesma beleza desde adentro. Sabe, é uma sensibilidade. Nós que estamos estudando sobre os dones, é um discernimento, uma palavra de conhecimento que de repente vino em nosso coração e nós começamos a orar todos os dias. Aunque nós tentávamos arreglar uma coisa ou outra, pero nós fuimos de aí. E passou alguns meses, vino a bomba. Pecado, traição, roubo, plata, um montão de coisas. ¿Por quê? Porque é fácil maquillar as coisas desde afuera, pero é impossível, se não é por uma obra do Espírito Santo, ser transformado desde adentro. E a invitação de Pablo para nós aqui é a invitação de: hermanos, não apenas hagam por hacer, ou não apenas intente fazer algo desde afuera, sino que deixe-se transformar desde adentro. Deixa-se ser como Cristo, deixa que Ele te transforme, deixa que verdadeiramente o Espírito de Ele entre em sua vida e haga uma operação, irmão, uma cirurgia brutal, para poder transformar todo. Minha gente, eu cresci em um hogar cristiano, pero apenas a los 24 anos de idade, que eu digo para vocês que eu fui ter verdadeiramente um encontro com Jesus. Jamás salí de la iglesia, de 0 anos hasta los 24, pero apenas a los 24, que eu disse: Jesus, hoje entendo e hoje te quero. ¿Sabe por quê? Eu hacía todo lo que se podia hacer desde la cáscara, pero solo a los 24 anos, mi espírito, ele foi verdadeiramente entregue ao Senhor e transformado por Ele. Eu entendia todo de la religião, pero não deixava que o Deus de la religião transformara quem eu era. Eu hacía desde afuera, pero não me movia desde adentro. Não sei se alguém sabe o que eu estou dizendo aqui. Ojalá que não. Pero para mim funcionou assim por muito tempo, hasta que eu tive verdadeiramente um encontro com Jesus. E o dia que eu tive um encontro com Jesus, meu irmão, minha vida jamás foi a mesma. Jamás, jamás. Eu senti em um mês e eu vivi em um mês o que eu não havia vivido em 24 anos. Porque verdadeiramente me entreguei a Ele. E eu creio que neste texto Pablo nos está falando algo sobre isso. A invitação de Pablo é mais profunda aqui. Ele tenha o mesmo sentir. Não é apenas repita o que ele está fazendo, sino que deixa que ele te moldeie desde adentro. Tenha o mesmo sentir, a mesma visão, o mesmo sentimento, o mesmo motivo, a mesma motivação. E aqui ele nos empieza a falar ou ensinar a partir de 2 pontos apenas que eu vou falar sobre o que é verdadeiramente ser uma pessoa humilde. Eu te vou perguntar: ¿qué é ser uma pessoa humilde para ti? Eu conozco gente rica e que é humilde, sabia? Muito humilde. E eu conozco gente pobre que é muito soberbia, porque não tem nada que ver com plata, tem que ver com outra coisa. E aqui ele vai usar o exemplo de Jesus para ensinar a nós o que é verdadeiramente o entendimento de humildade. Mira isso o que está aqui.
versículo 5, vamos a ler desde el 5, ele vai dizer assim, mira, que haya em ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar-se, sino que se despojou a si mismo e tomou forma de siervo e se hizo semejante a los hombres. Mira isso, Jesús siendo Dios se hizo siervo e hombre. ¿Están aqui comigo? Eu vou repetir para que você entenda. Jesús siendo Dios, ele se hizo siervo y hombre. La palabra de Dios habla que el hecho de él ser Dios no fue algo a que él se aferró, sino que él fue capaz de despojarse y venir en forma humana siendo siervo. Mi gente, hay tanta gente aferrada a algo que no llega ni cerca de ser Dios. ¿Sí o no, mi gente? Yo puedo empezar a derramar las bombas, incluso en el ministerio. Incluso en el ministerio. Porque yo soy líder de no sé qué. Hermano, Jesús no se aferró en el hecho de ser Dios. Y tú estás soberbio porque eres líder. No, porque Él me puso como pastor de la iglesia. Yo soy misionero. Yo soy, mira cómo está mi grupo. Qué bendición. Mira cómo está mi cuenta. A primeira coisa que nós necessitamos, estamos em el serviço mais profundo, amém? Quantos têm um chamado de Deus aqui? A primeira coisa que nós necessitamos entender, se nós queremos verdadeiramente o ministério, é que nós não somos nada. Se Ele que era Deus, Ele foi capaz de despojar-se de isso. A palavra despojar, que está aí, significa, já em seu original, significa vaziar-se, ou significa também anular-se. Se Ele, sendo Deus, Ele foi capaz de anular este hecho para ser encontrado em forma humana e siervo, quanto mais nós outros. Porque eu sou o gerente ejecutivo de não sei onde. Hermano, qué bueno, es una bendición, aleluya. Pero aquí nuestro más gran puesto es que somos hijos. ¿Sabe lo que yo amo en nuestra iglesia? Yo voy a decir allá en Brasil. Es que en nuestra iglesia hay de todo. Hay de todo. Hay desde la persona más humilde. Piensa la persona más humilde. Hasta la persona tal vez... una de las personas que tiene más en la ciudad. Yo me acuerdo de los servicios de licores de allá, de Belo Horizonte, la iglesia de allá, ella sabe lo que estoy diciendo. Yo me acuerdo en los servicios de martes, llegaban los jugadores de Atlético Mineiro, de Cruzeiro, se sentaban allá, los jugadores, y estaba allá, llegaban cantantes, llegaban nombres de gran, pero lo que más me llamaba la atención es que a partir del momento que ellos pasaban por las puertas, todos eran llamados por el nombre. Todos eran llamados por el nombre. Hola, ¿cómo está? Y él hablaba con todos, y todos hablaban con esta persona. ¿Por qué? Porque a partir do momento que estamos aqui, hermanos, já não nos aferramos a absolutamente nada. Eles têm o entendimento que todo o que nós temos e podemos é por la graça e misericórdia de Deus. Que por nós mesmos, mi gente, isso não é nada. Se Ele sendo Deus, Ele eligió, ou Ele pudo despojar-se e ser encontrado em forma humana, quanto mais eu aferrado a um puesto em la igreja, aferrado a uma condição que talvez aí, por uma maneira natural, eu alcancei, nós não somos nada. Outra coisa que me chama a atenção é a capacidade de algumas pessoas serem tão humildes, pero tão sencillas, que eles dão a impressão que aunque eles hacen coisas tão berracas, a impressão que eles dão para nós que nós podíamos fazer lo mesmo. Já viste isso?
Há gente que é tão sencilla, tão simples é a palavra, eu creio, sim, tão simples, e que ocupam cargos ou puestos muito altos, pero que uno mira a estas pessoas e diz assim, ele está fazendo isso? Se ele está fazendo isso, eu também posso. Não pode, porque não usted estava allá, en lugar, pero é o sentimento que nos dá. Se ele está fazendo, então eu posso. Pero é porque a pessoa é tão simples, que ella produce em nós lo que está escrito em el versículo 3. Mira, não hagam nada por contienda ou por vanagloria, ao contrário, háganlo com humildade e considerando cada um a los demás como superiores a si mesmo. É a capacidade de ellos de praticar este texto. Nosotros tuvimos uma reunião com um amigo, Vinícius Sulato, e sabia, me encanta, porque ele é um jovem, ele foi meu professor em el seminário, ele é mais jovem que eu e foi meu professor em el seminário. Ele é um cantante em Brasil, hicieron um video com os cantantes que você conhece, com Thales Roberto, com David Keelan, com não sei quem, e invitaram a ele. Vinícius, você canta com nós, e ele cantou junto, mas ele estava aqui com nós em la pantalla, e ele podia estar com uma coisa, poner uma luz, se maquillar, passar antes, poner as pernas cruzadas e vamos a empezar a reunião. Mas não, ele empieza, olá Ramiro, como está, hermano? Que bacana a gente aí, não sei o quê. ¿Por quê? Porque se Cristo, ou se Ele, aun sendo Deus, foi capaz de despojar-se de todo, quanto mais nós com o pouco que Deus nos ha dado. Em primeiro lugar, se queremos ser alguma coisa, temos que ter o entendimento que não somos nada. Essa é a primeira coisa. Mas em segundo lugar, o mesmo texto vai seguir dizendo, versículo 8, vai dizer assim, e estando em la condição de homem, se humilhou a si mesmo e se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que está passando aqui. Jesús, ele não se aferrou, ele não se aferrou por el hecho de ser Deus e encontrou ou foi encontrado em nossa mesma posição e bajou ou descendió a nosso nível para mirar na mesma direção ou em el mesmo sentido. Pero a partir do momento que ele chegou a este nível, ele disse assim, agora eu me vou a humilhar aún mais, para que eles entendam que é humildade. Não é apenas hasta este nível onde estão, porque já foi, não estava bueno já foi encontrado em forma humana sendo siervo, pero agora encontrado em forma humana sendo siervo, ele se humilhou sendo obediente hasta la muerte e muerte de cruz, que era a pior que podia passar a alguém. Ou seja, ele ensinou a nós que aún sendo encontrado em forma humana e como siervo, a maneira que nós aún vamos a ser humildes aún mais é obedeciendo. A palavra de Deus vai dizer, já em livro de Juan, capítulo 6, versículo 38, vai dizer assim, porque não he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me enviou. Jesus dizendo. Jesus também vai dizer em Juan capítulo 4, versículo 34, Jesus les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me enviou e llevar a cabo su obra. Em primeiro lugar, Jesus estava dizendo assim, já não é mais minha própria vontade, é a vontade del que me enviou, eu aqui apenas obedeço. Eu saí da posição de mandar para provar lo que era a posição de obedecer. Estão aqui comigo? Eu saí da posição de mandar para provar o que era a oposição. E a segunda parte, o segundo texto, Juan capítulo 4, Jesus está dizendo assim, mira, lo que me pone de pie, mi combustible não é fazer lo que eu quero, mi combustible é fazer a voluntad de mi Padre, mi comida é fazer a voluntad de Ele. Jesus estava ensinando a nós que lo que nos convierte verdadeiramente humildes é a rendição ao plano que Deus tem para nossa vida. Nós pensamos a vezes, hermanos, que altivez ou soberbia
é apenas tratar um ao outro mal, também é. Nós pensamos que altivez é apenas quando tem que ver com o outro. Mas talvez o nível mais grave de altivez que nós devemos tratar em nós é fazer o que nós queremos e dizer que foi Deus que nos dijo para ser. Há ministros aqui comigo? Talvez o nível mais alto de altivez que nós vamos a enfrentar é fazer minha própria vontade e poner em esta vontade o nome de Deus. É Deus quem está querendo que eu haga este ministério. Deus está dizendo: jamás. Não era o que eu te pedi. Altivo, soberbio. ¿Sí ou não? Salimos do lugar de obediência para ir a um lugar onde nós mandamos e Deus obedece. É dizer, Deus, eu quero isso para minha vida. Você que haga a sua maneira para que você venga e cumpra o que eu quero. Deus, eu quero ser esta pessoa, não fazer isso de meu ministério. E você que haga a sua parte para que você pueda ser. Eu vou a estudar para fazer isso. Eu vou a hacer, e tu que não me abra a porta para ver. Se eu não me rento, apenas eu já hice isso um dia em minha vida. Sim, mansedumbre, humildade é rendição ao plano de Deus para nossas vidas. É dizer, Senhor, tu não queres que eu me vaya por la izquierda, então eu não me vou por la izquierda. Tu não queres que eu entre nesta relação, então eu não entro nesta relação. Tu não queres que eu firme este papel, então eu não firme este papel. Tu não queres que eu não me avance tanto neste momento, então eu não me avanço tanto neste momento. Pero tu queres também sacar-me de este lugar para levar-me mais allá. Então eu hago lo que verdadeiramente tu estás mandando. Jesus ensinou a nós que uma verdadeira humildade é sair do lugar de quem manda para ir ao lugar de quem obedece. O mais grande temor de nossa vida deve ser não viver a vontade do Senhor, minha gente. Hoje eu les cuento um testemunho aqui, nós já estamos quase ao final, mas eu les cuento um testemunho. Eu me acuerdo que nós venimos a Colômbia, primeiro que antes de venir, isso já foi todo um cuento, porque Deus falava a meu coração em um tempo, mas não falava ao coração de minha esposa a la vez, e em algum momento Ele falou ao coração de Carmen, não ao meu, e nós entendemos que Deus Ele estava quadrando os tempos. Amém? Às vezes nós queremos tanto fazer algo, pero não temos as portas abertas, talvez nem sequer dentro de nossa casa. Minha irmã, pode ser que Deus esteja dizendo apenas espera. Há alguém aqui vivo? Porque se nem dentro de sua casa você está conseguindo fazer com que as pessoas sejam convencidas de seu chamado, quanto mais quando você chegue allá, em el lugar donde piensas que tem que ir. Se as pessoas que confiam em ti, que te vieram crescer, a transformação de Deus, e são creyentes, óbvio, eu estou falando de um contexto creyente, cristiano, se estas pessoas que te amam com o amor do Senhor e te instruem el caminho, se estas pessoas elas não estão de acordo com esse, talvez seja apenas o Espírito Santo dizendo, espera um pouquinho mais. Em nenhum momento eu disse a minha esposa, pero Deus já falou comigo, então vamos. Não me importa o que você pensa, Deus falou e vamos. Não, eu disse assim, amor, Deus falou comigo, pero sabe que Ele vai ter que falar contigo também, porque em el dia de crise, eu não quero que você me eche a culpa, eu quero que você arregle com Deus. Amém? Você vai ter sua experiência, assim como eu vou ter minha experiência. Hasta que chegou um dia que Deus disse a ela e a mim, agora é isso, vamos para adelante, vamos allá, vamos com toda. E eu me acuerdo quando chegamos aqui, começamos a trabalhar, Deus me ensinou tantas coisas, irmão, mas uma de elas foi a despertar-me todos os dias e perguntar-me a Deus, Deus, eu estou em el centro de tu voluntade.
La primera oración del día que yo hacía todos los días, y yo hago hasta hoy: Señor, yo estoy en el centro de tu voluntad. ¿Es eso que quieres para mí? Hermano, y eso no tiene que ver con dificultad, porque a veces estaba una dificultad de la más berraca que puede haber, pero aún así una paz de Dios tocaba nuestro corazón y decía: sí, es eso. Aguanta que va a funcionar. Es eso. Yo quiero eso. Y nosotros seguíamos para adelante. Pero en mi oración sincera con el Señor, yo decía: el día que esta paz no invada mi corazón, nosotros nos vamos de una. Porque el más gran temor que nosotros debemos tener es salir del lugar de obediencia para pasar al lugar que quien quiere mandar. Está aquí. La palabra de Dios va a decir, Santiago capítulo 4, desde el versículo 6 al versículo 10, va a decir así: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios. Mira eso. Dios se opone a los soberbios. Mi gente, yo no quiero intentar hacer mi ministerio bajo a una oposición divina. Debe ser muy pesado. Además de imposible, tú te debes enfermarse. Porque Dios se opone. ¿Y quién puede contra la oposición de Dios, mi gente? Alguien que está como intentando, pero no hay gracia. Entonces Él va a decir: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué lado tú prefieres? Yo no sé usted, pero yo prefiero el lado de la gracia, el lado del favor, el lado que hay un aceite que no deja la cosa como está prendida, el lado de la ola que nos carga. Es el lado de los humildes, el lado de los obedientes. Y va a decir: por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. El texto para mí claramente nos pone o nos lleva al entendimiento de quién es quién. Es como si en este texto estuviera diciendo eso: oh, tú eres apenas Ramiro y Él sigue siendo Dios. Tu lado es humillarse, tu lado es obedecer, y de Él es mandar, y de Él es direccionar. Entonces sigue rendido a Él para que la cosa funcione, porque el día que usted quiera cambiar de lado, Él se va a oponer a ti. Mi gente, dejo yo decir algo aquí. ¿Van a quedar tristes conmigo o no? O puedo decir una verdad, incluir a todos, a mí también. Pero puedo decir, o me van a pegar al final. No, tranquilo, me van a seguir amando. Entonces vamos. Desafortunadamente nosotros, ¿cómo decir? Desafortunadamente nosotros tenemos una cultura de manipulación. ¿Sí o no, mi gente? O apenas en Brasil? En Brasil. Una cultura de manipulación. Nosotros, papás quieren manipular a los hijos a que hagan lo que quieran, a que salgan de la casa cuando quieran, a que eso, a lo otro. Hijos quieren manipular a los papás para que hagan su voluntad. Hijos manipulan a uno para jugar uno contra el otro papá, para que pelee por el otro de su voluntad. El otro manipula a la novia, manipula el esposo para conseguir lo que quiere, porque en este tiempo nosotros queremos eso. El esposo manipula a la esposa porque quiere salir y hacer eso. Nosotros vivimos una cultura de manipulación, lo que es triste. Es una dificultad que nosotros tenemos de convivir con la verdad. Y la verdad es: no quiero, en este momento no quiero, voy a hacer eso. Y está bien con eso.
é este dia, é esta fecha, é este horário, e estar bem com isso. Pero nosotros siempre queremos manipular las cosas para que sea más como nos conviene a nosotros mismos. Y sabe lo que es triste, es que nosotros llevamos esta cultura también para nuestra relación con Dios. Nosotros pensamos, porque pensamos en algún momento que nosotros vamos, ay Dios, ay no, Dios, por favor, si fuera de esta manera, Dios, yo sé que Él no es un hombre de Dios, yo sé que Él no quiere nada contigo, Señor, pero si tú lo salvas, Señor, a partir del momento que yo, Señor, ahí todo va a ser una maravilla. ¿Y sabe lo que pasa? Después este man es el que te pone todas las marcas que usted tiene de más difícil en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se deja manipular por nadie. Él es Dios. ¿Están aquí conmigo? Él es Dios. Ele é Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, Pablo em um momento vai dizer, eu dou graças a Deus, porque Ele sempre me conduz ao triunfo. Pastor, pero se Deus sempre me conduz ao triunfo, e se eu sou hija de Deus, por que eu não estou vivendo o triunfo em minha vida? Porque Ele conduz e não arrasa. Ele mostra o caminho, hijo, vamos por aqui. Sígueme, eu tenho lo que es. Ai Deus, pero por favor, para um pouquinho, Deus, aqui está bem, com este horário, esta roupa, este hijo, este mundo, não, este está bem, e Deus está dizendo, hijo, lo siento, pero não é lo que eu tenho para ti. Ei, amém, estão aqui? ¿Sabe cuál es el más grande enemigo del excelente? ¿Sabe cuál es? El más grande enemigo del excelente es el bueno. Es cuando nosotros así, no, eso aquí está bueno. Y ahí perdemos el excelente de Dios para nuestra vida. Ay, no, solo eso está bien. Yo no quiero lo que es bueno, yo quiero vivir toda la voluntad del Señor para mi vida. Eu quero viver cada segundo da vontade do Senhor para minha vida, cada centímetro da vontade do Senhor para minha vida. Eu não vou a dar nem centímetro de minha vida ao diabo, porque eu fui resgatado por Cristo. Eu vivo para Ele. Ele é o Senhor de minha vida e todo o que eu hago é por Ele e para Ele. Ei! Rendição. Rendição, hermanos, se não há rendição, não há vivir o plano excelente de Deus. Se não há rendição, não há vivir o plano excelente de Deus. Estão aqui comigo? Se não há rendição a lo que é o plano de Ele, eu não posso criar um novo plano excelente para mim. Por isso a palavra hoje é rendição. Humildade.